Boa noite, noite de 31 de março, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 821. Estamos falando de curiosidades exegéticas dos grandes símbolos da Bíblia. E vai aqui mais uma. Você sabe que a água é símbolo de avivamento espiritual e é citada cerca de 618 vezes na Bíblia? Vejamos o seguinte: a água é considerada um alimento vital para o ser humano. Ninguém consegue viver sem água. A falta de água causa desnutrição e pode levar as pessoas a morrerem de sede. A água serve para limpar, purificar, dar vida às plantas e matar a sede dos animais e dos seres humanos. Porém, em sentido espiritual, a água é um dos símbolos do Espírito Santo e simboliza também o revigoramento e avivamento espiritual. Em Gênesis 21, verso 15 ao 20, Deus socorreu o menino Ismael, que estava para morrer de sede no deserto, abrindo os olhos de Agar para enxergar um poço de água. Em Gênesis 21, 25, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os seus servos haviam entulhado. Em Gênesis 26, 19 a 24, houve constante conflito entre os pastores de Isaque e os servos de Abimeleque por causa de poços de água. Em Êxodo 15, 22 a 25, Deus transformou as águas amargas do deserto de Mara em águas doces para o povo beber. Em Êxodo 15, 27, o povo de Israel encontrou um oásis no deserto de Elim, com 12 fontes de água. Em Êxodo 17, verso 6, o Senhor fez sair água da rocha de Horebe para o povo beber. Em Êxodo 23, 25, o Senhor prometeu abençoar o pão e a água do seu povo. Em Êxodo 29, verso 4, na cerimônia de consagração de Arão e seus filhos, eles deveriam ser lavados com água à porta da tenda da congregação. Em Êxodo 30, verso 20, Arão e seus filhos deveriam lavar as mãos e os pés na bacia de bronze que ficava cheia de água na tenda da congregação antes de ministrar perante o altar do Senhor. Em Levítico, capítulo 8, verso 6, está escrito que Arão e seus filhos se lavaram com água. Em Levítico 14, verso 8 e 9, o leproso só era declarado limpo depois de banhar o corpo com água. Em Levítico 16, 24, no dia da expiação, o sumo sacerdote deveria banhar o corpo com água no lugar santo para depois fazer expiação pelo povo. Em Números 19, 20, a Bíblia fala de água purificadora. Em Números 31, 23, o fogo e a água serviam como elementos purificadores das coisas imundas. Em Josué, capítulo 1, verso 15, Axa, filha de Caleb, lhe pediu água, e ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Em Juízes 15, 19, Sansão recobrou alento e reviveu após beber da água que o Senhor proveu, após ter fendido a cavidade da rocha em Lei.
Em 2 Samuel 23, 15 e 16, Davi desejou beber da água que havia no poço de Belém, e seus valentes, ao realizar esse desejo, Davi derramou a água como libação perante o Senhor. Em 1 Reis 18, 34 e 35, o profeta Elias mandou colocar água sobre o altar restaurado de Israel, o qual em seguida foi incendiado pelo fogo de Deus. No Salmo 65, verso 9, está escrito que os ribeiros de Deus são abundantes de água. No Salmo 107, verso 35, Deus converte o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Em Provérbios 5:15 está escrito que devemos beber água da nossa própria cisterna. Em Provérbios 25, verso 25, está escrito que como água fria para o sedento, assim são as boas novas vindas de um país distante. Em Isaías 18, verso 3, lemos: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Em Isaías 21, 14, devemos levar água ao encontro dos sedentos. Em Isaías 44, verso 3, o Senhor promete derramar água pura sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, e derramar do seu espírito sobre a posteridade do seu povo. Em Jeremias 17, 13, o Senhor é a esperança de Israel e a fonte das águas vivas. Em Ezequiel 36, 25, o Senhor promete: então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Em Amós 8, verso 11, haverá um dia que o povo terá sede da palavra de Deus, como se tem sede de água. Em Mateus 3, 11, João batizava o povo com água para arrependimento. Em João 3, verso 5, Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em João 4, 10 a 14, Jesus é o único que pode nos dar a água viva, que jorra para a vida eterna. Em João 5, verso 4, quando a água do tanque de Betesda era agitada por um anjo, os que banhavam nessas águas eram curados de qualquer doença que tivesse. Em João 7, 38, quem crer em Jesus, rios de água viva correrão do seu ventre. Em João 13, verso 5, Jesus lavou os pés dos discípulos com água. Em Efésios 5, 26, a igreja foi santificada e purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Em Hebreus 10, 22, está escrito que devemos nos aproximar de Deus com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Em Apocalipse 7, 17, está escrito que o Cordeiro que se encontra no meio do trono nos apacentará e nos guiará para as fontes da água da vida. Em Apocalipse 21, verso 6, o Senhor promete dar de graça da fonte das águas da vida. Em Apocalipse 22, 1, João contemplou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Em Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva convida todos os que quiserem beber de graça da fonte da água da vida.
Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje. E amanhã nós voltamos para mais uma curiosidade bíblica. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal para os seus amigos, familiares, para todos aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Boa noite, Deus te abençoe e até amanhã.